Estamos diante de um novo cenário educacional. O conhecimento não circula mais apenas no livro didático. Ele circula em redes, plataformas, ambientes digitais. Os estudantes vivem conectados, produzem conteúdo, interagem, aprendem em múltiplos espaços. A pergunta que precisa ser feita é: a escola está preparada para isso? Preparar professores para o digital não é mais diferencial, é uma necessidade sistêmica. E aqui um ponto central: equipamento não é integração. A simples compra de computadores, tablets, Chromebooks não garante a inovação pedagógica. Tecnologia não transforma a educação. Professores preparados transformam. Existe um mito muito comum na gestão pública: o mito da inovação imediata. A ideia de que basta oferecer tecnologia que a inovação acontecerá automaticamente. Mas pesquisas internacionais, como o projeto Apple Classroom, mostram exatamente o contrário. A inovação, ela acontece em etapas. Primeiro, o professor conhece a ferramenta. Depois, experimenta. Em seguida, adapta-se. Só então passa a avaliar criticamente. E apenas no estágio final surge a inovação real. Ou seja, inovação pedagógica é resultado de processo formativo, não é resultado de imposição tecnológica. Quando falamos em BNCC Computação, não estamos falando apenas de ensinar programação. Estamos falando de mudança de paradigma pedagógico. O estudante deixa de ser apenas receptor de informação e passa a ser protagonista. O professor assume o papel de mediador, mentor e orientador de projetos. E isso exige articulação entre dimensões fundamentais, explicadas pela teoria do TPEC, que trabalha com a integração de conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico e conhecimento tecnológico. Tecnologia sem pedagogia é um espetáculo vazio. Pedagogia sem conteúdo gera superficialidade. E hoje, sem sombra de dúvidas, conteúdo sem tecnologia cria desconexão com a realidade contemporânea. Quando essas três dimensões se articulam, a integração acontece e o aprendizado também, de forma consistente. É importante dizer: transformação educacional não depende apenas da boa vontade individual do professor. Depende de política pública estruturada. E nós temos hoje um marco legal muito claro, a Lei 14.533 de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital. Ela organiza a educação digital como política estruturante, com eixos que envolvem inclusão digital, educação digital escolar, capacitação profissional, pesquisa e inovação. Isso significa que não basta conectar escolas, é preciso preparar as pessoas. 2026 é um ano decisivo. Os municípios têm agora em suas mãos a oportunidade histórica de organizar políticas locais, estruturar programas formativos, alinhar currículos e fortalecer competências digitais. Mas isso precisa ser feito com planejamento e qualidade. E quais são os desafios reais das redes municipais? Primeiro, infraestrutura desigual, internet instável, equipamentos insuficientes, manutenção precária. Sem estrutura mínima, a inovação não se sustenta.
Formação docente insuficiente. Professores relatam insegurança no uso pedagógico das tecnologias, recebem informações excessivamente teóricas sem acompanhamento. Qual é o resultado? A tecnologia vira um recurso decorativo. Logo, precisamos pensar sobre a cultura escolar tradicional. Toda mudança pedagógica exige mudança cultural. E toda mudança, de uma certa forma, gera insegurança. O que não pode vir ao encontro é uma gestão fragmentada. Projetos isolados, sem continuidade, sem monitoramento, pois raramente conseguirão produzir impacto sistêmico. É preciso considerar também a desigualdade social, pois nem todos os estudantes da rede pública têm acesso digital fora da escola, o que amplia o abismo social da desigualdade. Diante disso, o que realmente precisa ser feito em 2026? Estabelecer estratégias estruturais. Secretário, secretária, você precisa criar ou revisar o seu Plano Municipal de Educação Digital. E para isso, você deve ter atualizado o seu diagnóstico de rede, saber qual é a sua infraestrutura, estabelecer metas progressivas e indicadores claros. Você precisa estabelecer estratégias formativas, implantar a formação continuada permanente, não pontual, como um acompanhamento pedagógico, crie uma comunidade de prática docente que tenha foco na aplicação real do uso da tecnologia com intencionalidade pedagógica. A secretaria também precisa criar estratégias pedagógicas para, de fato, integrar a tecnologia ao currículo, incentivando as metodologias ativas e os projetos indisciplinares. Estratégias de gestão. Você precisa de uma equipe municipal de inovação que monitore os indicadores, alinhe todas as ações ao projeto pedagógico da rede. Estratégias de equidade. Garantir políticas de acesso, letramento digital das famílias e uso escolar assegurado a todos os estudantes. Quando organizamos essas dimensões de forma equilibrada, estrutural, formativa, pedagógica, gestão e equidade, garantimos coerência e continuidade. Aqui entra um ponto absolutamente estratégico, a condicionalidade 5 do VAR. Ela exige que a rede possua referencial curricular formalmente aprovado e alinhado à BNCC. Isso significa que o currículo municipal precisa existir oficialmente, estar aprovado junto ao Conselho Municipal de Educação, estar alinhado às competências nacionais e estar documentado no sistema oficial. Não é apenas exigência burocrática, é garantia de coerência pedagógica. Sem currículo alinhado, não há cumprimento da condicionalidade. E sem cumprimento, o município compromete recursos importantes. Portanto, implementar a BNCC Computação não é apenas uma escolha pedagógica, é uma decisão estratégica da sua gestão. Nós temos hoje marco legal, conhecimento científico, modelos pedagógicos, ferramentas disponíveis. O que determinará o sucesso da sua rede não será a quantidade de equipamentos adquiridos, mas a decisão política de investir no desenvolvimento profissional dos educadores. Porque, afinal, a verdadeira inovação educacional não acontece nos dispositivos, ela acontece nas pessoas. Quando um professor aprende, uma escola evolui. Quando uma escola evolui, uma rede se fortalece. E quando uma rede se fortalece, uma geração inteira se transforma. Secretário, secretária, 2026 é o ano da decisão. A pergunta que fica é: a sua rede vai apenas cumprir uma exigência legal ou vai transformar a BNCC Computação em uma política estruturante de desenvolvimento educacional?
Eu estou aqui para contribuir com esta construção. Muito obrigada.